Vamos repensar sobre o abandono de livros e o propósito da leitura por diversão? Fala galerinha, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Mariana e esse é o Perdido Entre Vidas. E eu preciso contar pra vocês que hoje em dia eu abandono o livro, sim. Falando sobre abandono, então, eu percebi que do ano passado pra cá isso mudou pra mim. E eu reconheço que essa mudança só me fez bem. Tenho que admitir que tenho ficado muito mais em paz comigo mesmo e me sentido muito melhor depois que eu aceitei o abandono de livros. Mas antes de eu entrar mais a fundo nesse assunto, te inscreve nesse canal, criatura! Ativa esse sininho para receber as próximas notificações dos vídeos que forem saindo por aqui. E é claro, já deixa aquele like maroto que é para não esquecer, porque assim tu ajuda demais o canal. Já curtiu? Então, bora lá! Sim, eu já fui a pessoa que não abandona livros de jeito nenhum. Era como se fosse uma espécie de toque, eu não podia deixar aquele livro inacabado. Eu acabava dizendo pra mim mesma que eu precisava terminar aquele livro por pior que ele fosse, porque assim pelo menos eu ia conseguir criticar com propriedade. Olha as ideias! E um exemplo de um livro que eu me obriguei a terminar foi o Moby Dick. Agora que eu percebi que eu tô de branco também, né? Eu ia baleia branca. Esse livro eu terminei na força do ódio. Porque assim, são capítulos e mais capítulos, tu aprende a construir um barco, tu aprende a dar nós, tu aprende a extrair o óleo de uma baleia. Tem um capítulo inteiro que fica falando só sobre a cor branca. Pelo amor do Senhor, só a cor branca. Alguém me ajuda? Alguém avisa esse moço que não dá, não dá. O livro é muito chato, porque assim, eu pelo menos entrei no livro achando que ia ver a luta do cara com a baleia, perseguições em alto mar, a baleia atacando o barco, todo mundo atacando a baleia de volta, que é o que a gente acaba vendo nas referências que a gente vê por aí, em desenhos animados e etc. Esse livro eu peguei emprestado da biblioteca da faculdade e eu sabia que eu ia ter que devolver ele dali a pouco. E se eu entregasse o livro sem terminar, eu tinha certeza que eu nunca mais ia voltar para buscar ele para terminar essa história. Então eu, liguei o turbo e preciso terminar isso aqui. Agora eu te pergunto, eu precisava fazer isso? Eu ganhei o quê fazendo esse tipo de coisa? Me forçando a ler desse jeito? Eu só sei que essa experiência foi traumatizante e, se Deus quiser, eu nunca mais vou precisar passar por isso. Porque hoje em dia o abandono de livros está aí para livrar a nossa alma desse tipo de coisa. E tu sabe que às vezes eu fico me perguntando se isso não pode ser resultado daquela história de a mãe obrigar a gente a fazer o tema de casa antes da gente sair para brincar. E aquilo devia ficar na minha cabeça de alguma forma. E aí o meu subconsciente acabava me obrigando a terminar aquele livro como se fosse o tema de casa chato, para que depois eu pudesse pegar um outro livro que fosse realmente divertido. E um exemplo que ilustra muito bem essa minha teoria foi O Ponto de Impacto, do Dan Brown. Eu li Código da Vinci, Anjos e Demônios, estava achando o máximo, peguei O Ponto de Impacto. Só que assim, esse livro tem muita política. Então o que aconteceu? Eu comecei a ler, achei um porre, e acabei que parei, larguei, ficou jogado num canto, e foi bem na época que saiu o filme do Crepúsculo. E eu vi aquela gente gritando no cinema, e Crepúsculo, e Edward de vampiros, e não sei o que. Eu disse, não, só um pouquinho. O que tem aí dentro que tá todo mundo gritando enlouquecido desse jeito? E aí eu resolvi ler, mas eu não podia ler, porque eu tinha um livro inacabado ali. O Ponto de Impacto estava ali me esperando. Então lá foi a Mariana de novo, ligou o turbo, leu O Ponto de Impacto, assim ó, a toque de caixa, só para poder concluir, para poder pegar o Crepúsculo. Sim, já fui crepusculete. Hoje em dia eu não vejo o abandono como algo definitivo, sabe? Pra mim é mais tipo senta lá, Cláudia, e aí depois eu volto pra revisar esse livro. Revisar parece que eu tô fazendo algo super teórico, né? Mas é só eu conversando comigo mesmo, perguntando se e agora eu tô afim. Hoje em dia, eu vejo o abandono como uma coisa que me liberta de verdade. E eu não preciso mais fazer aquele tema de casa chato e posso pular direto pra parte da diversão, porque afinal de contas, quem é que vai ficar me cobrando isso? E tem outra. Muito provavelmente eu só não estou gostando da leitura porque ainda não é o momento para ela. Vide o exemplo do Fahrenheit 451. Eu li ele e eu me lembro que eu não gostei muito. Eu achei ele muito lento, parece que o negócio não andava e eu não gostei do final. Na maratona literária de verão do Geek Freak, um dos desafios era pegar o autor para dar uma segunda chance. E eu resolvi tentar de novo Fahrenheit. Menina, amei o livro, maravilhoso, e não senti ele nada arrastado, e o final
Maravilhoso, perfeito. E além de ter achado essa leitura interessantíssima, eu já fiquei pensando nas próximas releituras que eu queria fazer. Porque deve ser muito interessante avaliar esse livro em diferentes pontos da nossa vida, né? Então sim, eu acho que o momento tem tudo a ver com a gente gostar do livro ou não. Uma das coisas que eu acho mais legais na literatura é que a gente consegue ter uma troca com o livro. Depois que eu comecei a conversar com o livro, as minhas leituras ficaram muito mais legais. Eu consigo armazenar melhor a história na minha cabeça e nossa, é uma experiência completamente diferente do que a gente simplesmente pegar e ler o livro de uma forma passiva. O que eu faço? Eu costumo comentar, assim, peguei o hábito de escrever nos livros, pasmem, quem me conhece sabe que eu achava isso uma abominação. Outra coisa que a gente tem que destravar da nossa mente, porque é, assim, ó, muda leituras. Eu comecei a anotar, então, os meus pensamentos enquanto eu tava lendo, e literalmente os meus pensamentos. Tava lendo aqui o livro, nossa, isso aí vai ser burrada. Que burrada, minha filha? Ah, fulano morreu. Meu Deus do céu, como é que esse fulano morreu desse jeito, pelo amor de Deus? Tá lá, tudo anotadinho. Todas as minhas exclamações. E isso torna a leitura muito mais divertida, muito mais dinâmica. E eu tô louca pra pegar algum desses livros depois pra poder ver os meus comentários. Não é à toa que a Quinta Estação, por exemplo, está com tudo isso de marcações. Sou eu conversando com a história, conversando com a James. E é muito legal, porque às vezes tem algumas coisas que tu sabe que vão ser importantes depois. Ao estilo de, vou ficar atenta a isso. O que a Mariana faz? A Mariana simplesmente vai lá e bota um olhinho. Estou atenta a isso. Então esse tipo de coisa me ajudou um monte na leitura e tem feito essa experiência cada vez mais legal. Ah, inclusive me avisa aqui nos comentários se vocês acham esse tema interessante, se não seria legal trazer para vocês algum vídeo sobre hábitos de leitura, por exemplo. Então às vezes realmente é só o momento que não tá dando match entre tu e o livro. Aguarda mais um tempo, porque daqui a pouco os teus interesses mudam, o teu jeito de ver as coisas mudam e acaba dando match com aquele livro que antes tu tinha deixado de lado. Recentemente, eu li um livro em que eu não gostei tanto assim da história, em compensação, os questionamentos que a história levantava, eu achei maravilhosos. Belíssimos, me fez pensar horrores. E eu acho que o livro tem que causar isso na gente. Tem livros que trazem esse tipo de questionamento e, às vezes, a gente simplesmente não está no momento de questionar esse tipo de coisa. A gente tá em outra vibe. Good vibes. A gente tá em outra vibe que não tá dando match com o livro. Então, não adianta ficar insistindo. Às vezes, é muito melhor a gente guardar aquele livro pra depois, num abandonado estilo Senta lá, Cláudia. A gente guarda ele pra depois e depois, quando a gente tiver algum interesse maior nesse assunto, a gente volta e o livro vai ser perfeito. Pelo menos é o que a gente espera quando a gente faz esse tipo de coisa. Agora, pra ser um pouco contraditório e dar um nó na cabeça de vocês, tem um livro que aconteceu o inverso. Na verdade, uma série de livros. Eu tô falando de Desventuras em Série. O que acontece? Desventuras em Série é uma série infantil. A Mariana fez o quê? Foi ler quando tinha mais de 20 anos. Então, com certeza não era pra minha idade. Então eu comecei a ler aqueles livros. Ai, tá bom, crianças, vamos lá. Aí a Mariana foi lendo os outros livros, porque eles são bem curtinhos. Então, assim, dá pra ler em um dia cada um dos livros. Além deles ter uma letra gigante, é cheio de desenhos no meio, né? Então dava pra ler bem rapidinho. A Mariana foi lendo. São 13 livros no total. Chegou mais ou menos lá pelos 6, 7. Eu não tava aguentando mais. Eu disse, pelo amor de Deus, essas crianças são burras. Elas não estão vendo, elas não vão tomar uma atitude. Era só as crianças tomando na cabeça de forma passiva. Eu digo, meu Deus do céu. Aí lá pelo livro 8, o negócio dá uma virada. E as crianças começam a tomar atitudes. E aí vai e segue até o final. E o último livro, meu Deus. Que livro. Bom, conclusão. O último livro me fez amar a série inteira. Lindo, lindo, maravilhoso. Eu indico essa série pra todo mundo que tem criança. Lê pras crianças, porque assim, ó, é incrível, é incrível. Bom, eu gosto tanto que eu fiz até uma tatuagem em homenagem à série, né? Só pra vocês terem uma noção. E então, assim, depende, né? Esse foi um dos casos em que eu insisti e deu muito certo. É uma das minhas séries favoritas hoje. Só pra deixar vocês aí na dúvida, bitolado, e agora abandonam. Não, mentira. A gente tem que fazer o que a gente se sente melhor, né? E nesse caso, como eram livros curtinhos, eu achei que valia a pena eu dar uma forçada. E realmente, pelo final, valeu muito a pena. Então, o que eu quero dizer com essa falação inteira é: faz o que te deixa mais confortável, o que vai te deixar sem peso na consciência. Faz o que tu achar que deve e seja feliz. Afinal de contas, a leitura tá aí pra divertir a gente, né? Além de levantar os questionamentos, pelo menos pra mim, o motivo principal de eu ler é pra diversão. Então não faz o menor sentido eu ficar me forçando a coisa. Então me conta aqui embaixo se tu consegue abandonar livros, se sim ou se não,
Por quê? Vamos conversar mais sobre esse assunto e destravar essas mentes bitoladas que ficam por aí, para que assim a gente possa todo mundo junto se divertir com essa leitura, porque afinal o intuito é esse, né? A gente lê por diversão. E lembra que quanto mais leitores tiverem, mais gente legal a gente vai ter para conversar sobre as nossas histórias favoritas. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Então, se tu gostou desse vídeo, já deixa aquela curtida marota e te inscreve no canal. Assim tu vem fazer parte dessa galerinha que gosta de repensar algumas leituras e não tem medo de ser feliz. Aproveita também e ativa esse sininho para receber notificação sempre que sair um vídeo novo aqui. Eu vou deixar aqui na tela o último vídeo que saiu falando sobre 6 livros que todo mundo deveria ler. Então, se tu ainda tá em dúvida sobre a próxima leitura, já passa lá e já pega essas dicas. Assim eu me despeço e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!